telespectadores, estamos com vocês mais uma vez com o programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa ocorre graças a um convênio nosso com a PROEX da universidade. Nós estamos fazendo uma série de programas sobre o planeta Terra, nossa casa. E hoje o assunto será sustentabilidade. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui duas professoras. A professora Maristela Soares Lourenço e a professora Lúcia Rosa de Carvalho. A professora Maristela, ela é formada pela Faculdade de Nutrição da UF e a professora Lúcia é formada pela Faculdade de Nutrição da Unirio. Ambas são professoras do Departamento de Nutrição Social da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreira e são coordenadoras de projetos voltados para gestão ambiental e sustentabilidade. E começando a nossa entrevista, o que é sustentabilidade? Bom, sustentabilidade, na verdade, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite que nos foi feito para estar aqui hoje falando sobre um assunto que é um tema muito atual. E sustentabilidade é quando nós utilizamos os recursos naturais de forma harmônica, de forma equilibrada e para que propicie toda essa utilização seja sustentável de forma que as futuras gerações também possam usufruir desses recursos também de forma equilibrada, justa e harmoniosa. O que a senhora acha, professora? Vocês que trabalham juntos. Que também gostaria de agradecer o convite por estar aqui, da ASP, né? Concordo com a Lúcia com relação à questão de utilização com parcimônia dos recursos naturais, porque ser sustentável hoje remete a várias questões. O quanto eu consumo, o quanto o meu consumo vai repercutir nas futuras gerações se eu não utilizar esses recursos naturais. Os materiais que nós consumimos, ele vem da terra ou vem composto de água, todo o material pode ser poluente. Então, ser sustentável é tentar utilizar os 3 R's no seu dia a dia, no seu cotidiano. O 3 R's seria o reduzir, reutilizar e reciclar. E tem um outro R que é extremamente importante, que é o repensar. Então, ser sustentável, ter sustentabilidade no nosso dia a dia, ou qualquer processo produtivo, de que material for, é ter esse respeito pela natureza. Né? E quando pensamos também em sustentabilidade, é interessante que a gente entenda que é um termo que ele está sustentado, né, como o próprio nome diz, a base dele são 3 pilares, e que dentro da nutrição nós temos 4. Então, nós temos o pilar econômico, o pilar social, o pilar ambiental e o pilar nutricional. Então, quando pensamos no aspecto social, qual é o destino que nós estamos dando a esses resíduos, né? São resíduos que poderiam estar sendo reutilizados através de uma coleta seletiva. Então, você poderia estar transformando esses embalagens, alimentos, até mesmo alimentos, e partes de alimentos com uma outra finalidade e tornando-os mais nutritivos, gerando menos resíduo e, consequentemente, menor impacto ambiental e com custos baixos. Então, a sustentabilidade também tem esse apoio desses 4 pilares, né? Social, econômico, nutricional e ambiental. Nós agradecemos essas belas respostas, né? Porque realmente a nossa terra é muito rica, né? Se nós pegarmos, por exemplo, um mamão, você corta o mamão, ali você tem assim milhares de sementes, né?
Então, a natureza ela está assim, disposta a produzir bastante. E nós, né, precisamos assim, cuidar dessa produção, porque dessa produção depende a nossa vida. Professoras, qual o papel do profissional nutricionista nesse contexto? Vocês que trabalham numa faculdade de nutrição. O nutricionista ele tem vários campos de ação, né? Ele tem a área clínica, ele tem a área da saúde pública, ele tem a área de produção de refeições e outras áreas mais recentes, né? Como esporte, como alimentação escolar e dentre outras, alimentos funcionais. E o nutricionista, ele pode, como agente de saúde, ele exerce um papel de educador, onde ele pode estar desdobrando todo esse conhecimento de geração de resíduos, de uso racional dos recursos naturais, como a água, como a iluminação, como a ventilação. Ele pode estar utilizando de forma mais econômica e mais sustentável. O nutricionista, vou falar um pouco mais da área que eu domino, que é a área de produção de refeições, alimentação coletiva. Então, é uma área que nós temos muita geração de resíduos, muitos resíduos orgânicos, né, provenientes dos alimentos, e, através de uma etapa chamada pré-preparo, de vegetais e de carnes, e também na área de distribuição, onde a gente tem tudo aquilo que é devolvido pelo cliente ou pelo usuário do prato e também aquilo que sobrou, né, que não foi consumido, que não foi para o prato do usuário. E ali a gente tem uma geração enorme de resíduos e que esses resíduos poderiam ter um outro destino, como a compostagem, como o uso de biodigestor para a produção de gás, para a produção, no caso da compostagem, a gente utilizar esses resíduos orgânicos para a produção de adubo orgânico. Então, tem uma gama de possibilidades para o nutricionista aplicar no seu ambiente de trabalho e também desdobrar esse conhecimento para a sua equipe e para os usuários do seu serviço, em qualquer área que seja de atuação dele. E a professora, gostaria de acrescentar alguma coisa? O que eu posso acrescentar é que a nossa profissão, ela tem várias áreas de atuação, como a Lúcia descreveu, mas nunca perder de vista que nós somos profissionais de saúde. Como nós vamos trabalhar a questão da saúde se nós não tivermos o meio ambiente respeitado? Então, essa questão de desmembrar as áreas de atuação, nós até, como Lúcia falou, nós somos da área da alimentação coletiva, nós inserimos dentro das nossas disciplinas a questão da gestão ambiental, da sustentabilidade, justamente para que o aluno possa capitanear essa ideia e disseminar isso em qualquer área que ele for atuar. Então, ele pode trabalhar num hospital, numa clínica, e se preocupar com os resíduos de saúde que são tão tóxicos. Se você trabalha numa área de saúde pública, ele pode trabalhar junto à comunidade, até trabalhos com reaproveitamento de alimentos, com reciclagem de materiais, e isso é uma dinâmica que a pessoa começa a incorporar no seu dia a dia. Um exemplo que a gente pode dar é que nós fizemos uma oficina dentro do nosso restaurante universitário, que atualmente produz 8.000 refeições dia, e nós tivemos um trabalho junto aos colaboradores de disseminar essa questão do aproveitamento integral dos alimentos e também da artesanato com material reciclável. Então, esse trabalho, o aluno vendo isso, pode replicar isso na sua prática, tanto profissional quanto cotidiana. Então, eu estou percebendo que o trabalho educacional de vocês é muito amplo, realmente favorece muito a vida profissional, a vida do dia a dia de cada um dos nossos alunos que vão passando isso para seus pais, para seus amigos. É muito importante. Disseminar as ideias. E quando nós pensamos em gestão ambiental, não devemos pensar só no aspecto isolado, porque se cada um faz a sua parte,
e isso acaba afetando positivamente, né, contribuindo positivamente para toda uma sociedade. Né? E o planeta também vai agradecer, com toda certeza. A nossa terra, né? A nossa terra, a nossa grande casa. Né? Casa comum. Exato. E mais uma perguntinha. Qual a relação entre o desperdício de alimento e o impacto ambiental? O desperdício de alimento, na verdade, ele se inicia no campo. Nós temos uma perda muito grande, em torno de 40% dos alimentos que são produzidos no mundo, eles são desperdiçados. E em toda a sua cadeia produtiva, que vai do campo à mesa, nós temos grandes perdas. Né? O estado de conservação das nossas rodovias também contribui para essas perdas. Né? As rodovias mal conservadas, o ideal seria utilizar as linhas férreas. Nós temos também os caixotes de madeira que hoje embalam grande parte dos alimentos de origem vegetal, também contribuem para que essa conservação dos alimentos também fique prejudicada. E isso gera uma série de impactos, e impactos também à saúde, porque se nós temos muitos resíduos que não são aproveitados de forma correta, vai gerar doenças, vai gerar infestação de roedores, de insetos e tudo mais. A professora gostaria de complementar alguma coisa? A questão do desperdício de alimentos, ela tem que ser vista como uma forma de você educar as pessoas, no nosso caso, como educadoras, né? E alertar o quanto representa de perigo, porque em relação aos alimentos, que é a nossa área de atuação, o alimento é o nosso protagonista, né, da nossa carreira, da nossa profissão, e a indústria alimentícia, ela é impactante. Então, se nós deixarmos resíduos orgânicos, ele vai formar a questão do metano. Então, o quanto isso pode ser representativo em termos de poluição ambiental. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o impacto ambiental ele vai afetar a qualidade da vida humana, a qualidade da biota, a saúde, os recursos naturais, os lençóis freáticos, se a gente for falar de chorume. Então, toda essa particularidade de degradação do meio ambiente também tem a ver com um desperdício que nós podemos evitar. E o número da FAO de 2013, 1,3 bilhões de alimentos foram desperdiçados no mundo. Nós não podemos ou não deveríamos deixar isso acontecer, e a gente fala isso com os alunos, com a nossa questão da educação, de tentar trabalhar o alimento e usá-lo com racionalidade e não desperdiçá-lo no prato, e também trabalhar a questão do impacto ambiental. Quanta coisa importante nós estamos aprendendo hoje, não é, telespectador? Mas vocês continuem conosco, porque as professoras voltarão no segundo bloco. Nós estamos terminando agora o primeiro bloco, mas continuaremos com o tema sustentabilidade. Telespectadores, estamos recomeçando o programa ASP-UF em Ação. Hoje somos com o tema sustentabilidade, entrevistando as professoras Maristela Soares Lourenço e Lúcia Rosa de Carvalho, ambas da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. Esta Faculdade de Nutrição
tem o nome de Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, em homenagem à grande professora que infelizmente faleceu este ano. Continuando o nosso trabalho, professoras, gostaríamos agora de saber alguma coisa sobre água. Como a água pode ser utilizada racionalmente no preparo das refeições, sem prejudicar a qualidade. A água é um bem finito, indispensável para a sobrevivência humana e de todos os seres vivos. E nós teríamos que ter esse compromisso com relação ao consumo com parcimônia, porque a torneira está aberta e nós, dentro da própria universidade, da faculdade, nós colocamos essa questão do consumo racional. Porque nós temos a água como um veículo para a transmissão de doenças também, né? Se você não tiver uma água tratada, uma água de qualidade. E a água faz parte da produção de refeições, da produção de alimentos. Então, nós temos que ter o respeito com relação à qualidade, com relação à quantidade dessa água consumida. Com relação à produção de refeições, nós temos várias etapas do processo produtivo de refeições, desde a recepção da mercadoria, pré-preparo desses gêneros, a distribuição desses gêneros, e nós que se transformam em refeições, e nós, em todas as etapas, nós utilizamos água. E para que a gente minimize esse consumo, não sendo irracional, nós temos algumas dicas, né? Seria, por exemplo, coccionar os legumes e aproveitar essa água da cocção para fazer um arroz e um feijão, que é uma água rica em vitaminas e minerais. Na hora de descongelamento das carnes, nunca colocá-las embaixo da torneira, deixando a água fluir, né? Além de você estar colocando o alimento em risco pelo aspecto microbiológico, você também está perdendo algumas vitaminas que nós conhecemos como as vitaminas hidrossolúveis. Então, a questão na produção de refeições, no nosso dia a dia, é utilizar a água com respeito, utilizar a água com um meio da gente nós sobrevivermos no planeta. A água, quanta coisa aprendi agora. E é interessante porque o consumo, a produção de alimentos, né, tanto de origem vegetal quanto animal, envolve um consumo muito elevado de água. E aí nós passamos por todo o processo de produção dessas refeições, que também envolve muita água, e no processo de higienização da área onde aquela refeição foi produzida, né? Então, dentro da nossa área de atuação, que é a alimentação coletiva, a gente tem que ter esse cuidado e estar instruindo a equipe com relação a esse uso de forma racional. Porque, como a Maristela falou muito bem, a água é um bem finito, né? E para que haja um consumo sustentável e consciente, é necessário que esse bem fique para as futuras gerações também. E sem água não há vida, né? Não há vida. Sem água não há vida. Eu só queria complementar a questão da água virtual, né? A água virtual, que nós temos a água embutida, né? Incluída em todos os gêneros, tanto de alimentos quanto todos os materiais que nós consumimos no nosso dia a dia. E levar essa questão também para o desperdício de alimentos, porque o alimento, ele é produzido com água e quando nós desperdiçamos o alimento, a gente não tem que contabilizar apenas o alimento, mas a produção de água que está inserida dentro da sua produção. Né? Ali intrínseco, né? Na produção e na própria estrutura do alimento. Vocês nos fazem pensar muito, refletir muito. Muito bom. O que é o aproveitamento integral dos alimentos? O aproveitamento integral dos alimentos vem justamente suprir essa necessidade de nós não desperdiçarmos tanto o alimento. Então, nós podemos aproveitá-lo na sua integralidade e vislumbrando também o aproveitamento nutricional desse alimento.
Tem muitos alimentos que o potencial nutricional dele está na casca, está na semente, está nos talos, e nós jogamos fora e vira resíduo orgânico. Então, o quanto que nós podemos aproveitar esse alimento em receitas saborosas, em receitas nutritivas, como soufflés, como panquecas, como quiches, como sucos. Mas eu queria fazer só uma ressalva, que o ideal realmente do consumo integral das cascas, que se desse mais oportunidade para os alimentos orgânicos, devido à questão do perigo químico do agrotóxico. Então, se higienizar muito bem, colocar em imersão de hipoclorito de sódio, claro que não vai retirar os agrotóxicos, né? Mas o ideal é coccioná-los e a gente tem uma preparação nutritiva, saborosa e com baixo custo. Na verdade, resumindo um pouco o que a Maristela falou, o aproveitamento integral dos alimentos é a utilização das partes não convencionais, que normalmente nós descartamos e que são altamente nutritivos e têm uma carga de nutrientes enorme, e nós aproveitando toda essa parte não convencional, né, não tradicionalmente utilizada, nós estamos também diminuindo, reduzindo bastante a geração de resíduos e, consequentemente, o impacto ambiental. Então, também é um consumo consciente. E também minorando o problema da fome, né? Também. Porque o aproveitamento integral, ele tem esse aspecto também social muito forte. Porque a partir do momento que nós desperdiçamos alimentos, a gente está deixando de alimentar outras pessoas. Né? E se pensarmos que a cada 5 segundos uma pessoa morre no mundo por conta da fome, né? Na questão da fome, então é para se pensar, é para se refletir, né? Sobre essa postura. E a gente, às vezes, não pensa o quanto nós desperdiçamos. Nós fizemos um trabalho com brócolis e observamos que 70% do brócolis é desprezado. Então, nós potencializamos o valor do brócolis no buquê, na flor, mas nós temos as folhas, temos os talos, que podemos aproveitá-los de várias maneiras. Eu me lembro quando a UF fez 25 anos, uma colega de vocês ensinou assim o aproveitamento das cascas de banana. Foi muito interessante. Inclusive, nós fizemos uma palestra agora, essa semana, na nossa própria unidade, na Faculdade de Nutrição, sobre aproveitamento integral dos alimentos a pedido dos nossos alunos do diretório acadêmico. Uma iniciativa bem bacana. E, ao final, houve uma degustação. A Maristela ofereceu para a turma, e nós fizemos essa palestra juntas, com um bolo feito com a casca da banana. E as pessoas adoraram. E não acreditaram, porque é saboroso, diminui a geração de resíduos e altamente nutritivo, né? Rico em fibras, vitaminas, potássio também. Professoras, como pode ser feito o aproveitamento integral dos alimentos no preparo de nossas refeições? Então, como a gente estava falando, né, nós temos várias potencialidades de preparações. Nós temos até uma cartilha que nós fizemos com a ajuda da PROEX, né? É uma cartilha com aproveitamento integral dos alimentos, receitas que vão desde sucos até preparações salgadas, preparações doces, e há possibilidade de aproveitar esses alimentos na sua totalidade. Fizemos um trabalho de orientação na creche da UF, onde a gente fez uma análise sensorial, vendo se as crianças gostariam de consumir aquela preparação com alguns talos, com algumas cascas, sementes de abóbora. E a nossa surpresa foi um sucesso. Foi biscoito de semente de abóbora, foram quiche com talos de brócolis, enfim. O aproveitamento integral dos alimentos tem uma dimensão muito grande com relação ao respeito ao meio ambiente, a evitar o impacto ambiental pela questão de minimizar
a produção de metano, né, de poluentes, de chorume, e enriquecer as refeições no seu dia a dia. Tentar quebrar um pouco o preconceito com relação ao aproveitamento integral dos alimentos é um desafio. E a gente acaba tendo preparações muito saborosas e nutritivas. Quanto nós estamos aprendendo hoje, né? Quanto nós estamos. Ficamos felizes. E a professora gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Nós temos uma gama, né, enorme de alimentos no Brasil e nós temos grandes possibilidades de uso dessas partes não convencionais, né, com recheio de tapioca, com recheio de omelete, com quiche, inclusive com o reaproveitamento das sobras também, que nós podemos fazer isso nas nossas próprias casas, né? O arroz está em excesso, faz um bolinho de arroz, né? Sobrou carne, desfia carne, faz molho de uma massa. Então, existem várias formas da gente diminuir essas perdas e também de diminuir esse volume do que seria considerado lixo, que, na verdade, é um lixo precioso e que não é lixo, é um resíduo que a gente pode estar utilizando para outros fins. Tem o aspecto social, né? Que a gente está alimentando de forma saudável e evitando essas perdas. E também de forma econômica, porque as preparações são de baixo custo, nutricionalmente ricas e diminuindo o impacto ambiental. Essa é a mensagem principal que eu acho que é importante de nós colocarmos aqui. Essa receita do bolo de casca de banana também teve farinha de rosca, que você também pode guardar o seu pão, fazer uma farinha de rosca e não usar farinha de trigo. Então, são estratégias que a gente pode usar dentro do nosso dia a dia para minimizar essa questão. E, logicamente, uma das estratégias para minimizar o impacto ambiental com relação aos resíduos orgânicos seria a compostagem, que pode ser utilizado alguns talos, alguns tipos de alimentos, mas o aproveitamento integral dos alimentos vem também sendo outra estratégia para diminuir esse impacto ambiental com relação aos resíduos orgânicos gerados, tanto no nosso dia a dia quanto em produção de grande escala, que é um projeto de extensão que nós estamos elaborando no RU para tentar trabalhar os resíduos orgânicos e não orgânicos gerados dentro do processo produtivo de refeições. O que é RU, professora? É Restaurante Universitário da Infelizmente, telespectadores, nós estamos chegando ao final desse programa sobre sustentabilidade, um programa por demais educativo, útil para todos nós, e deixamos assim as nossas professoras entrevistadas um momento para as suas considerações finais. Sim. Bom, o que eu gostaria de deixar aqui como reflexão é para que as pessoas utilizem esses recursos, não só alimentares, mas embalagens, produtos de modo geral, ter um pouco de consciência de como descartar, qual o destino correto que deveria ser dado, né? Hoje nós temos a coleta seletiva, temos reciclagem de materiais e a gente pode dar uma outra cara ao planeta. O consumo consciente, eu acho que deve ser parte do nosso cotidiano, seja na prática profissional, seja no seu dia a dia, e refletir, como a Lúcia também falou, sobre o que eu posso fazer para melhorar as condições do ambiente onde eu trabalho, onde eu vivo, e contribuir de alguma forma respeitando o planeta, tentando fazer com que a gente possa realmente vislumbrar as gerações futuras com os mesmos recursos que nós encontramos ou até melhores, evitando impactos ambientais decorrentes da nossa vida cotidiana, respeitando a questão dos resíduos, para fazer a reciclagem, coleta seletiva e o respeito à natureza como o nosso objetivo de vida. Neste final de programa, a ASP-UF, em ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, nós queremos agradecer imensamente às professoras
e dizer que vocês poderão ver este programa e outros programas no nosso site, no YouTube, no UFTube, ou se não, vindo até nós aqui na ASP-UF, porque nós existimos para servir a nossa comunidade.